Segundo Leo Burnett, a curiosidade sobre a vida em todos os aspectos é o segredo das pessoas muito criativas. Está a começar mais uma edição do teu programa 75 Curiosidades. Eu sou a Ruth Fungate e juntos vamos fazer uma viagem pelo mundo e ficar a saber sobre várias curiosidades. Você está pronto? Está mesmo pronto? Então, bora lá! E para começar as nossas curiosidades de hoje, vamos falar da Sexta-feira 13 e de 3 possíveis origens dessa mitologia. Bora lá? A Sexta-feira 13 é considerada um dia de azar em todos os países anglo-saxões e em várias nações europeias. O número 13 era considerado portador de má sorte em várias culturas ocidentais, assim como a sexta-feira. Por isso, quando os dois coincidiam, as pessoas acreditavam que as chances de algo sair errado se multiplicariam. Esta crença popular tem origem nas lendas nórdicas, nos costumes do Império Romano e no cristianismo. Agora, vamos falar do número 13 na mitologia nórdica. Certa vez, houve um banquete para 12 convidados no Valhalla, a morada dos deuses. Loki, filho de Odin, apareceu de surpresa, indignado por não ter sido chamado à festa. Como gostava de pregar peças, Loki instiga seu irmão cego, Oder, a matar Balder, um deus muito querido por todos. Oder atira uma flecha e mata Balder, o que causou uma profunda tristeza entre as divindades. Desde então, muitas pessoas acreditam que traz azar ter 13 pessoas sentadas à mesa. Mais tarde, quando o cristianismo começou a fazer suas primeiras convenções, as deusas nórdicas foram transformadas em bruxas. Suas práticas foram consideradas obras do mal e os padres começaram a dizer que a deusa Frida, esposa de Odin, se reunia na floresta com mais 11 companheiras e o próprio demônio a fim de lançar maldições sobre a humanidade. Desta forma, se reforçava a má fama do número 13 dentro da cultura escandinava. E como surgiu a sexta-feira e o número 13 na Roma Antiga? Os romanos consideravam o 12 como um número perfeito. Afinal, 12 eram os signos do zodíaco, os deuses do Olimpo e as constelações. Por outro lado, o 13 quebrava esta harmonia. A sexta-feira também não era bem vista, pois era o dia quando eram realizadas as execuções dos condenados à morte. Não por acaso, Jesus Cristo foi crucificado numa sexta-feira. Por isso, os romanos evitavam fechar negócios e se casar na sexta-feira. E como será a sexta-feira e o número 13 no cristianismo? Com o advento do cristianismo, a sexta-feira passou a ser considerado um dia azíago, pois Jesus Cristo havia sido morto neste dia da semana. Desta maneira, a Igreja Católica recomenda os fiéis a refletirem sobre a paixão de Cristo, seu sofrimento e sua morte na sexta-feira. Também o mito dos 13 convidados à mesa foi reforçado com o fato de que na última ceia estarem presentes 13 pessoas, Jesus e os seus 12 apóstolos. Igualmente, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, o autor descreve a besta que será responsável pelo fim dos tempos. Mais um motivo para que os supersticiosos vissem nesta dezena uma fonte de males inesgotáveis. Importa referir que essas interpretações são feitas por pessoas que não tinham estudos e que a Igreja nunca aprovou estas associações. Afinal, os cristãos acreditam na providência divina e não na sorte ou azar. E estes foram os mitos que estão em torno da Sexta-feira 13. E já agora, você sabe qual é a origem do macaco hidráulico? O macaco hidráulico é usado para auxiliar a troca de pneu do carro, tanto em situações de emergência do cotidiano quanto nas oficinas. Sua função é levantar grandes cargas sem que haja muito esforço. Mas você já parou para pensar sobre a origem do nome desta ferramenta tão importante? O primeiro macaco hidráulico foi criado em 1851 por Richard Duggan. O invento era o mais avançado da sua época, apesar de haver algo parecido já desenvolvido pelos chineses. Mas o nome da ferramenta foi popularmente conhecido mais tarde. O macaco recebeu este nome devido ao marketing de uma empresa americana que fabricava esta ferramenta.
na época do filme King Kong. Para associar a ferramenta a algo de muita força, a empresa começou a chamá-la de Mocking, que é macaco em inglês. Sucesso na época e até os dias de hoje. Quem foi Albert Einstein e quais foram as suas descobertas? Albert Einstein nasceu a 14 de março de 1879 e morreu a 18 de abril de 1955. Foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. Embora mais conhecido por uma fórmula de equivalência massa-energia, que foi chamada a equação mais famosa do mundo, foi laureado com o Prêmio Nobel de Física de 1921 por suas contribuições à física teórica e especialmente por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, que foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica. Você já ouviu falar do relógio mais antigo do mundo? O relógio mais antigo de que se tem notícia é o gnomo, um mecanismo criado por volta de 3.500 anos antes de Cristo no Egito. Ele era simplesmente uma vara cravada no chão e, pela variação da sombra, tinha-se uma ideia de passar o dia. Em torno de 1500 a.C., o equipamento foi aprimorado, dando origem ao relógio solar. A grande novidade foi a introdução de marcações graduais indicando as horas. Permaneciam, porém, duas grandes limitações. O mecanismo não funcionava em dias nublados nem à noite. Por volta de 1500, na cidade de Nuremberg, na Alemanha, Peter Henlein fabricou o primeiro relógio portátil. Na época, já existiam relógios mecânicos que dependiam de grandes contrapesos. Peter inovou ao usar uma pequena mola como fonte de energia para as engrenagens. O modelo, porém, era pouco preciso, tanto que nem possuía ponteiro de minuto. E, falando em relógio, você sabe por que o dia tem 24 horas? O dia tem 24 horas e as horas têm 60 minutos. Essa divisão remete ao sistema numérico dos povos antigos. Hoje, usamos o sistema decimal, baseado no número 10. Mas, antigamente, eram populares os decimais, centrados no número 12, número de falanges dos dedos da mão. E o sexagesimal, fundamentado no 60, cuja origem talvez venha da multiplicação de 12 por 5, número de dedos da mão. Quando os babilônios, egípcios e gregos criaram escalas de tempo, basearam-se nesses valores. Você sabe quais são as origens da língua portuguesa? A língua portuguesa, também designada português, é uma língua românica flexiva ocidental originada do galego-português, falado no Reino da Galiza e no norte do Portugal. Com a criação do Reino de Portugal em 1139 e a expansão para o sul na sequência de Reconquista, deu-se a difusão da língua pelas terras conquistadas e mais tarde com as descobertas portuguesas para o Brasil, África e outras partes do mundo. O português foi usado naquela época não somente nas cidades conquistadas pelos portugueses, mas também por muitos governantes locais nos seus contactos com os outros estrangeiros poderosos. Especialmente nessa altura, a língua portuguesa também influenciou várias línguas. Desde 1986, o português é uma das línguas oficiais da União Europeia. Tenho aqui uma curiosidade que vocês nem imaginam. Vocês sabiam que a música aumenta a velocidade do crescimento das plantas? Segundo um estudo conduzido na Coreia do Sul, plantas crescem mais rápido se você tocar música para elas. A pesquisa foi feita com peças clássicas que foram reproduzidas para diferentes plantações, incluindo a Sonata ao Luar de Beethoven. Segundo os cientistas, plantas têm genes que as permitem ouvir. Se você plantou manjericão no quintal da sua casa e não cresceu ainda, experimente pôr a sua playlist para a planta ouvir. E com esta curiosidade, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado. Subscreva-se no nosso canal e coloque nos comentários sobre que curiosidade você gostaria de ouvir. Eu sou a Ruth Fungate e até a próxima. Tchau!